de trigo, né? E outros, soja, trigo. E os paraguaios ficam, às vezes, com raiva, que o brasileiro vai ganhar dinheiro lá no Paraguai. E aí o cara pega e invade a tua terra. Tu com raiva dele, dá um tiro nele no Brasil. Ele, mais que depressa, é transportado numa ambulância e vai para o Paraguai, onde ele vem a falecer. Então, o crime foi iniciado no Brasil e consumado fora do Brasil. Então, é o local do último ato de execução do crime no Brasil. Tá? Esse critério é relativo. Sua inobservância gera nulidade relativa. Por que eu estou dizendo que ela gera nulidade relativa e não absoluta? Porque esses critérios de fixação de competência territorial são todos relativos. Competência territorial são relativos. Por quê? Porque se eu arguir a nulidade, eu tenho que provar o prejuízo. Não provado o prejuízo, não há a declaração da nulidade, porque a nulidade é relativa, ela se convalida. Professor, então quer dizer que o Maxwell poderia ter sido processado em Araguaína, onde a senhora avó dele morreu? Poderia. Quer dizer que o brasileiro poderia ter sido processado no Paraguai? Poderia. Não teria problema nenhum, porque eu ensino aqui o que é o certo, mas também digo que se você mudar a competência, nós vamos ter uma nulidade relativa. Você sabe a diferença entre nulidade relativa e nulidade absoluta. A nulidade absoluta viola princípios de ordem pública e a nulidade relativa viola princípios de ordem infraconstitucional. A nulidade absoluta nunca se convalida, podendo ser arguída até no segundo grau de jurisdição, e a nulidade relativa se convalida se não for arguída no momento oportuno. Mas, maiores detalhes sobre nulidade, aula de nulidades, você poderá assistir depois. Bom, crime cometido na divisa entre duas comarcas. A competência se fixa pela prevenção. Perigo. Então eu tenho aqui, vamos supor, aqui Belém, né? E logo em seguida Ananindeua. Belém e Ananindeua. Bem aqui, na verdade, fica até difícil para a gente definir qual seria exatamente a fronteira entre Belém e Ananindeua. Mas vamos supor, não é isso? A senhora sabe qual é a fronteira de Belém e Ananindeua? O senhor sabe? Oi? Não é o viaduto, não. Hein? É a Mário Covas? A Castanheira? Eu digo para vocês que não é assim. Não é. Bom, não vamos só por amor ao debate, deixar para lá essa discussão. Não, gente, eu estou dizendo que é difícil se dizer. É difícil. Vocês nunca ouviram falar que na época de IPTU as duas prefeituras cobram de determinadas casas? Ainda cobram. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Imaginemos que um crime tenha acontecido aqui. Eu vou contar uma história. Eu fui promotor de um caso de repercussão. Era um caso que envolvia policiais militares e era um grupo de extermínio. E esse rapaz, que foi a vítima, foi assassinado perto do Castanheira. A princípio, o processo foi para Ananindeua, onde eu era o promotor titular da primeira promotoria criminal do júri, e eu fiz a denúncia, até porque ninguém queria fazer, porque todo mundo achava que se fizesse a denúncia correria risco de vida, e realmente era verdade. Bom, e depois esse processo foi para Icoraci, depois o processo parece que já está até em Belém, né? Isso eu soube porque uma estagiária, que é a nossa aluna daqui, me disse isso. Bom, então, meus amigos, veja que é difícil, mas se a competência se fixa pela prevenção, o juiz que primeiro tomar conhecimento do crime, não é só tomar conhecimento do crime, gente, o juiz que primeiro praticar um ato naquele processo vai fixar a competência para ele.
Como a juíza de Ananindeua não só recebeu a denúncia, como decretou a preventiva, ela preveniu o juízo. Vocês não concordam? Não sei por que cargas d'água o processo foi parar em Belém. Por algum motivo foi, talvez por desaforamento, não sei. Mas o fato é que é muito complicado. Mas se acontecer um crime cometido na divisa entre duas comarcas, já sabe, eu vou pegar a competência fixada pela prevenção. Diga. Tomar a primeira iniciativa dos atos, né? Uhum. Tá, aí já seria no caso da juíza. E se por acaso, porventura, coincidindo que um fizer documento e o outro também? Aí sim, poderia gerar... A pergunta é, se os dois juízes se consideram competentes ou se os dois juízes se considerarem incompetentes. Aí nós vamos ter o conflito de jurisdição. E esse conflito de jurisdição vai ser dirimido pelo Tribunal de Justiça. Se o juiz de Ananindeua se achar competente, o juiz de Belém se achar competente, aí quem vai dirimir o conflito é o de Belém. É o tribunal. Naturalmente, esse processo desse grupo de extermínio, o tribunal pode ter decidido pela competência do juiz de Belém. Não sei, porque eu não acompanhei depois o desenrolar do processo. Mas o que eu quero te dizer é que assim como existe conflito de competência entre juízes, ou porque os dois se acham competentes, ou porque os dois não se acham competentes, que seria uma violação do princípio da inderrogabilidade, ele está se escusando de julgar o processo. Existe também conflito de atribuição entre promotores, ou quando dois promotores se acham competentes, ou quando dois promotores não se acham competentes. Ok? Crime continuado envolvendo várias comarcas. Crime continuado. O que é crime continuado? Não, eu quero o conceito. Bora. Se eu disser valendo ponto para a prova, vai ter muita gente querendo. Valendo dicas para o segundo NPC. Não, quero o conceito, gente. Crime continuado é aquele em que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes que pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, um é considerado continuação do outro. Esse é o conceito do crime continuado. Quer que eu repita? Muito bem, exemplo. Imaginemos, eu estou com um probleminha que eu tenho numa repartição, um larápio. Um professional affanator, um larápio. Ele começou a atacar uma instituição. Um belo dia roubou o notebook de uma doutora X. Uma semana depois roubou o outro notebook de uma doutora Y. Depois ele furtou o HD portátil da doutora Z. E assim ele foi, numa mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, mesma circunstância de tempo, no horário de expediente. Lugar, na repartição. Modo de execução, ele espera todo mundo sair, dá um jeito de entrar na sala da pessoa e subtrai. Imagine, por exemplo, uma caixa de um supermercado. A caixa está passando por situação financeira. Então, todo dia, no horário de serviço dela, ela tira uma oncinha. Tira uma oncinha hoje, tira uma oncinha amanhã, tira uma oncinha depois. Você sabe o que é uma oncinha? R$50, né? A senhora pensou que fosse outra coisa. Não é. A senhora pensou que fosse... Não, tudo bem. Bom, mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Tempo, no horário de expediente dela. Lugar, no supermercado. Modo de execução, ela tira, ela abre o caixa, tira, coloca no bolso. Todo dia ela tira.
Durante o mês, ela fez uma boa bocada, né? Fez uma festa. Se descobre, ela vai ser processada por furto em crime continuado. Se eu tiver um crime continuado envolvendo várias comarcas, por exemplo, um crime cibernético continuado. O cara vai, tira de uns correntistas de um determinado banco de uma comarca X, tira do correntista de um determinado banco de uma comarca Y, ele vai tirando. Se eu tiver um crime continuado envolvendo várias comarcas, a competência se fixa pela prevenção. O juiz que primeiro receber o inquérito do crime cibernético e primeiramente receber a denúncia ou decretar a preventiva dos acusados, será competente para avocar os outros processos. Diga. O senhor está com uma camisa do Flamengo muito bonita, né? Eu gostei. Quanto foi essa camisa? É pirata ou não? Ah, bom, tá bom. Ficou muito parecido com o de concurso formal. Ah, bueno. Professor, qual a diferença entre crime continuado, concurso formal e concurso material? Aí vocês já estão pedindo, antecipando a minha aula de concurso de crimes, mas eu vou dizer. Vamos lá. Vamos começar com o concurso material. Não estamos falando nada de competência. Pula a parte de processo penal, rapidamente. Concurso material é quando o agente, mediante duas ou mais ações ou omissões, praticam dois ou mais crimes. Tá? Qual a diferença do concurso material para o crime continuado? Não tem uma continuidade delitiva caracterizada pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Então, se uma pessoa entrar numa sala aqui, um atirador, e ele pega da arma e dá um tiro aqui, pá, e dá um tiro ali, pá, e dá um tiro aqui, pá, e dá um tiro ali, pá, e vai matando as pessoas, eu vou ter um homicídio em concurso material de crimes, cuja consequência vai ser a soma das penas. O concurso formal é quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. Exemplo? No mesmo exemplo, ele, com uma só ação, ele vai praticar dois ou mais crimes. Suponhamos que eu vou pegar o ângulo aqui, ficasse nesse ângulo com uma arma e atirasse. Pá! Mataria o Pena, mataria aquela moça, coitada, a internet perderia uma grande ídola, não sei se tem ídola, não existe ídola, uma grande vencedora do Guinness Book, e o rapaz ali atrás, coitado, morreria também. Com uma só ação ou omissão, eu matei 3 pessoas, com um só tiro, né? Aí eu tenho o concurso formal. O concurso, o crime continuado é uma espécie de concurso material, só que praticado pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Maiores detalhes só na aula de concurso de crimes. Tipo assim, hoje, aí passa 2 semanas ou um mês, ela comete. Não, o Supremo entende que uma pessoa pode caracterizar um furto em continuidade delitiva, mesmo decorrido dias de um para o outro. Eu posso ter um crime cibernético praticado numa semana, o outro praticado numa outra, em comarcas diferentes, tá? Isso não necessariamente o crime continuado tem que ser praticado sequencial, o dia depois, não é bem assim. All right, boys, come close to me. Crimes permanentes envolvendo várias comarcas. O que é um crime permanente? Ninguém sabe, não é possível. Crime permanente é aquele que tem que a sua consumação se prolonga no tempo. Exemplo, o sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, são crimes permanentes. Você leva o cidadão para o cativeiro,
você liga para a família da vítima, exige o resgate e o tempo vai passando, né? 1 mês, 2 meses, tem gente que fica sequestrado anos. Não viu aquela venezuelana, né? Aquela moça, como é o nome dela? Até me esqueci agora, já não me lembro mais. Mas era uma senhora que foi candidata a presidente da Venezuela, foi sequestrada e anos depois ela foi entregue para a família. Acho que vocês todos sabem desse caso. Bom, mas o que eu quero dizer, como é que eu fixo a competência num crime permanente envolvendo várias comarcas? A competência também se fixa pela prevenção. O juiz de direito, que primeiro determinar a quebra do sigilo telefônico dos sequestradores, decretar a prisão preventiva dos sequestradores, receber a denúncia contra os sequestradores, decretar a busca e apreensão dos sequestradores, vai fixar a competência, mas obrigatoriamente o juiz tem que avocar os outros processos, pois é um crime único e ninguém pode ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. Eu não posso ter o absurdo de uma quadrilha que anda sequestrando várias pessoas lá e que a quadrilha é condenada na comarca X, depois o juiz condena a mesma quadrilha pelo mesmo crime na comarca Y e depois o outro juiz condena a mesma situação na comarca Z. Eu não posso. Um só que fixou a competência avoca os outros processos. Critério. Segundo critério. Tudo primeiro critério, gente. Só está com pressa? Eu não estou. Só está com pressa? Tem um e-mail para responder. Calma, daqui a pouco. Segundo critério, a competência se fixa pelo domicílio ou pela residência do réu. Nós vimos, quando nós falamos de ação civil ex-delito, daquela opção, né, da pessoa optar pelo domicílio do réu ou não. Bom, aqui não. Aqui eu tenho como critério de fixação da competência residência do réu. Primeiro critério, locus delicti, local da consumação do crime. Segundo critério, residência do réu. Esse critério é subsidiário ou supletivo, somente é usado quando não se sabe qual é o local da consumação. Ah, professor, quer dizer que no caso do goleiro lá do Flamengo, não se sabe o local da consumação onde a vítima foi morta. Não acharam nem o corpo. E aí? E aí, gente, como eu não sei o local da consumação, foi buscar a residência do réu. Ou o local, a residência que eu digo era um sítio onde supostamente era uma das residências dele, tá? Veja, repetindo, esse critério é subsidiário ou supletivo, somente é usado quando não se sabe qual é o local da consumação. Se eu sei o local, eu vou para o locus delicti, o local da consumação do crime. Bom, então foro optativo, né? Está previsto no artigo 73, só vale para ação penal exclusivamente privada ou personalíssima, portanto, não valendo para ação subsidiária da pública. O artigo em questão determina que na ação penal privada exclusiva ou na ação penal privada personalíssima, qual é o único crime que nós temos de ação penal privada personalíssima? Hã? Como? Como é o nome do crime? É o que é? Ninguém, eu já expliquei. Inclusive é pergunta de prova. Pergunta de prova. Eu já dei uma dica. Pergunta de prova. Esse é um que está lá. Né? Ocultação de impedimento matrimonial. Né? Ou ocultação de erro essencial. Aquele caso do cidadão que tem problema de ereção, não consegue e vai se casar com a mulher e oculta dolosamente essa questão. Bom, ou a mulher, como nós tivemos um caso em Conceição do Araguaia, que ela era um monstro da natureza, ela tinha 2 vaginas, ou pelo menos 2 entradas, 2 canais vaginais. É verdade, não é mentira. Bom, vocês já viram que existe gente com 2 cabeças, né? Existem gente com 2 caras, isso tem muita gente.
Mas duas cabeças, realmente, eu espero que nós não tenhamos nenhum aluno com duas cabeças aqui, né? Aquele ali parece que ele tem dois cérebros, né? É isso? Ele é um rapaz muito inteligente, dois cérebros. Bom, duas cabeças. Então, senhores, aqui na ação penal exclusiva privada ou na personalíssima, o querelante pode escolher o foro, tá bom? Pode optar, por isso que se chama foro optativo. O querelante pode optar entre o local da consumação e o domicílio do réu, beleza? Tranquilos? Fácil. Terceiro critério. Competência em razão da matéria, natureza da infração. Esse critério fixa o juízo, a vara. Senhores, cuidado. Perigo no ar. A fixação da competência em razão da matéria gera nulidade absoluta. Explico. Vocês vão conceber que um juiz militar julgue uma reclamação trabalhista? Não. Um juiz comum julgue um processo eleitoral? Não. Um juiz federal julgue um processo da justiça comum? Não. E assim, o juiz da infância julgue um processo da competência do juizado especial criminal? Não. Então, a fixação da competência em razão da matéria gera nulidade absoluta, porque viola o princípio de ordem pública. E quando eu digo aqui, esse critério fixa o juízo, a vara, é porque aquela matéria é consumidor, eu tenho um juízo que é responsável por delitos praticados contra o consumidor, e a vara, se são duas varas do consumidor, uma das duas, pela distribuição, vai ser competente. Eu tenho um juízo que é competente para processar e julgar crimes praticados contra a criança, crimes sexuais praticados contra a criança, e aí eu vou fixar o juiz e a vara, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para algumas questões interessantes. O senhor, que é um especialista nessa área militar, Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual é competente para julgar, processar e julgar somente os crimes militares cometidos por militares. Jamais será competente para julgar um civil. E diga-se de passagem, crimes militares previstos no Código Penal Militar. Se não tiver previsto no Código Penal Militar, não sendo crime militar, se o militar praticar um crime comum, como por exemplo o abuso de autoridade ou a tortura, ele não será julgado pela auditoria militar, ele será julgado pela justiça comum. Beleza? Continuemos. Assuntos importantíssimos. Crime cometido com viatura militar. Se a vítima é civil, o julgamento é da competência da justiça comum. Se a vítima é militar, a competência é da justiça militar. Então, professor, quer dizer que o cara vem dirigindo uma viatura militar e bate uma velhinha. Se a velhinha é militar da reserva, competência da justiça militar. Se a velhinha é uma velhinha comum, né, que não tem nada a ver com militar, tu tá achando graça, tem velhinha da reserva. Não pode ter não tem um coronel da reserva? Tem a velhinha da reserva também. Exatamente. Isso. Exatamente. Muito bem. Não é o local, é questão dele ser ou não militar com viatura militar. Bom, outra. Uma dessas poderá ser pergunta de prova. Tudo. Crime cometido por militar, mas não descrito no Código Penal Militar. Que eu já expliquei, né? Competência da justiça comum. Exemplo, abuso de autoridade. O militar que prende a pessoa sem que a pessoa esteja em flagrante delito, ou que haja ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, pratica crime de abuso de autoridade. Crime vai ser julgado pela justiça militar? Não. Justiça comum. Militar
que prende uma pessoa, mergulha ela num balde de água para ela confessar a prática do crime, está praticando tortura. Se ele praticar tortura, ele vai ser julgado pela justiça comum. Porque não é... Hein? Não, ele é militar. Ele é militar, independente da pessoa ser militar ou não. Ele pode torturar um colega de farda, né? Aquelas torturas que são praticadas naqueles trotes dentro do quartel da polícia militar, sendo tortura, os militares serão responsabilizados perante a justiça comum. Comum. Bom, vamos lá. Crime doloso contra a vida de um civil praticado por um militar. Está pacificado esse entendimento, gente. A competência da justiça comum, conforme a lei 9.299 de 96. Muitos anos já pacificou isso. Ainda peguei processo, você vê como eu sou antigo, né, bicho? Eu ainda peguei processo de um militar que matou um crime praticado contra a vida de um civil praticado por um militar que tinha sido julgado pela justiça militar e que depois que veio essa lei foi lá para a justiça comum. Um caso, inclusive, que aconteceu em São Sebastião da Boa Vista. Bom, mas crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, justiça comum. Diga, Valente. É você que tem dois cérebros, que o pessoal disse aqui? Não? Diga lá, diga lá. Crime militar contra militar, é justiça militar, tá? Justiça auditoria militar, tá? Se o crime for praticado militar contra militar, matar não um civil, matar um militar, aí eu vou ter um crime previsto no Código Penal Militar. O senhor já estudou o Código Penal Militar? Deveria. Deveria. Mas tu é civil, mas tu tem que estudar, bicho. Eu mesmo pego os livros, as coisas que eu não sei, eu compro e vou estudar. Bora mais. Bora lá. Ainda mais você. Bora. Justiça Militar Federal. É competente para julgar crimes militares cometidos contra as Forças Armadas. Não importa se o criminoso é civil ou militar. Então, atenção. Essas situações que nós temos visto, esses movimentos dos bad blocks, o pessoal quebra as coisas na rua, invade banco, concessionária e ataca os militares. Se eu tiver, gente, a Justiça Militar Federal, ela é competente para julgar crimes militares cometidos contra as Forças Armadas. Se eu tiver um militar, né, um crime militar cometido contra as Forças Armadas, não é nem a Justiça Militar Estadual, gente, é a Justiça Militar Federal. Justiça Eleitoral é competente para julgar crimes eleitorais e os seus conexos. Os crimes eleitorais, previstos no Código Eleitoral, devem ser julgados, processados e julgados pela Justiça Eleitoral. Acho que não tem nenhuma dúvida disso. Homicídio conexo com crime eleitoral. Prefeito pratica um crime eleitoral, né, de violação do sigilo do voto, por exemplo, e ao ser descoberto pela pessoa que descobriu que ele violou, ele mata essa pessoa. Temos uma conexão aí, né? A competência da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral e todas as justiças especializadas avocam o julgamento do processo. Beleza? Princípio da especialidade. Justiça Federal é competente para processar e julgar crimes cometidos contra bens e interesses da União e suas autarquias, empresas públicas, cometidas contra a Caixa Econômica Federal, Sociedade de Economia Mista, competência da Justiça Federal, crimes políticos definidos na Lei de Segurança Nacional, o recurso é direto para o Supremo. Lei de Segurança Nacional. E aí eu tenho subversão da ordem, tentativa de separação. Nós tivemos algum tempo aí, no estado do Rio Grande do Sul, um movimento de pessoas que queriam separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Isso aí é considerado um crime contra a Lei de Segurança Nacional. O recurso é direto para o Supremo. Crimes cometidos a bordo de navio ou avião, né? Competência da Justiça Federal.
se ocorrer um homicídio, a competência é do Tribunal do Júri Federal. Professor, então quando o senhor falou daquele caso dos dois homoafetivos que foram lá, pegaram um avião, foram dar uma volta em Nova York. E lá um dos homoafetivos se interessou por outro homoafetivo nova-iorquino, e o outro com ciúme brigaram lá, se zunharam dentro do avião. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que crime cometido a bordo de navio ou avião, a competência